Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero pontuar uma coisa que eu considero muito importante com relação aos exames de imagem, especialmente aqueles exames de imagem como a ressonância em casos de pacientes com dor na coluna. É bem comum a gente encontrar pessoas assustadas com o resultado no laudo do exame e essas pessoas consideram que seja algo muito grave e elas não têm algumas informações importantes que eu vou passar para vocês. Uma coisa é a pessoa ter a dor na coluna e fazer uma ressonância e verificar aquelas alterações, né? Mas outra coisa é uma pessoa que não tem sintoma de dor na coluna, por exemplo, ser submetida a um exame de ressonância. Então foi isso que alguns pesquisadores fizeram. Então foram chamadas pessoas sem dor na coluna e essas pessoas foram submetidas ao exame. E como resultado, né, da análise ali do exame, eles verificaram que alterações degenerativas, elas não acontecem somente em pessoas que têm dor na coluna, por exemplo. Elas acontecem também em pessoas sem sintomas. Então, foi-se pesquisando a respeito disso e se concluiu que essas alterações degenerativas, elas acontecem também em pessoas sem sintomas. Então, a gente não pode se assustar com o resultado de um exame e considerar que aquele resultado é algo muito grave ou que aquele problema em específico ali que consta no exame, ele é realmente a causa da dor. Tem boa parte das dores de coluna, por exemplo, elas são de causa que a gente chama de inespecíficas. Então, não existe uma causa específica, uma estrutura ali da coluna específica, por incrível que pareça, que cause aquela dor. Então, a gente fala muito, a gente compara muito com a pele, é como se fossem rugas, né? Sinais do envelhecimento, mas que em alguns casos não podemos considerar como sendo a causa da dor, né? Então, assim, antes de se preocupar com o exame, busque um profissional habilitado para fazer uma avaliação mais detalhada, para verificar se existe alguma relação, né, daquela alteração que consta no exame com a clínica apresentada pela pessoa, né, os sintomas que ela apresenta, e se aquilo é uma coisa realmente muito grave, porque existe o que a gente chama de efeito nocebo, e isso acontece muito em profissionais da saúde também. Então, de forma incorreta, algumas pessoas assustam o paciente, né? Falam de forma incorreta, e isso acaba gerando uma série de repercussões, como a cronificação da dor, a catastrofização também do problema. Então, um conselho que eu quero dar assim para vocês é que busquem um profissional realmente de confiança para ter uma certa segurança, né? Então, essas alterações que acontecem em pessoas sem sintomas, né? É o que eu falei das pesquisas, elas aumentam, por exemplo, com o passar da idade. Então, pessoas mais velhas, grande parte dos exames vão dar alterados, né? Então, vão ter uma série de alterações ali. Existe até uma tabela que eu posso colocar lá no Instagram para vocês darem uma olhada. Boa parte dessas alterações, elas não têm relação com dor, né? Então, fiquem tranquilos, busquem um profissional e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau!